na direção de uma empresa, por favor, guardem bem essas duas palavrinhas, elas são muito fáceis de entender e ser guardadas. Nós temos que garantir a sustentabilidade econômica e financeira da empresa e a sua longevidade. E quando nós estamos tratando de equipamentos e produtos de defesa, a longevidade é fundamental, porque nós temos que garantir o ciclo de vida desses equipamentos, quando não for um bem de consumo, como a munição, por exemplo, mas quando nós estamos tratando de bens duráveis, como são esses equipamentos que foram apresentados pelas forças, nós temos que garantir o ciclo de vida dos equipamentos por 10, 15, 20, 30 anos, às vezes 40 anos. Tá? E se a indústria não sobrevive ao tempo, se ela morre no meio do caminho, olha a sensibilidade que nós temos aí. Vocês vejam agora essa crise da Vibraz, é um exemplo latente disso. Né? A Vibraz é importante que ela tenha garantido o ciclo de vida do Astros. Fundamental isso. Tá? Então nós temos que entender que se essa indústria de defesa não tiver uma previsibilidade de produção e uma efetivação de compras, porque a sustentabilidade econômica e financeira depende do dinheiro entrar no caixa. Tá? O que vai manter a indústria é o dinheiro no caixa, certo? E esse dinheiro não é só para manter a produção daquilo que a gente já tem, é também para financiar os projetos de desenvolvimento e inovação, porque a gente vive permanentemente em PDI. Falando um pouquinho da Embel, nos últimos 5 anos a Embel teve 68 inovações. Em 5 anos, 68 inovações. Algumas patrocinadas aí por órgãos de fomento, mas a maioria por recursos próprios e parcerias com o Exército Brasileiro. Tá? Então a gente até comenta na Embel, o Exército Brasileiro é nosso principal cliente. 85% das nossas vendas são para o Exército Brasileiro e hoje também temos a Força Aérea e a Marinha como clientes. Então podemos dizer que somos uma empresa que atende as 3 Forças Armadas, o que nos dá muito orgulho e nos dá uma confiança de nossa política pública de defesa nacional. Né? Mas cada vez que o Exército tem uma restrição de orçamento, a gente faz uma brincadeirinha, né? A gente cai do cavalo e leva um coice. Né? Porque a perda de capacidade de compras do Exército afeta diretamente a sustentabilidade econômica e financeira da empresa. Tá? E nós não podemos deixar de ter o Exército como nosso principal cliente, agora a Marinha, a Força Aérea entrando na área do armamento, do fuzil, e a Marinha de explosivos. Nós não podemos ter a opção de abandonar esses clientes para irmos ao mercado externo, muito demandante e pagando bem, porque uma vez contratada a produção, você não volta atrás. É importante entender como a PEC da previsibilidade é fundamental para sustentar toda essa base industrial de defesa. Uma vez que as forças contrataram, eu tenho um contrato de munição com o Exército. Eu tenho que cumprir esse contrato, toda a produção está organizada para cumprir esse contrato. Se o Exército sofre uma restrição orçamentária e nós precisamos fazer um aditivo para alongar esse contrato, eu travo a produção e não consigo remanejar isso para o mercado externo. Isso não é automático. Porque quando eu vou para o mercado externo, eu vou fazer um novo contrato. E no momento que o Exército volta a alimentar o contrato que ele tem comigo, entra em choque a produção. Não consigo produzir para os dois ao mesmo tempo. Observe isso. E eu vou ficar inadimplente com alguém. Tá? E não posso ficar inadimplente com o nosso Exército. Mas nós temos que zelar pelo bom nome da empresa, que não deve nada a ninguém, e cumpre os seus contratos privados ou com outros entes. Por isso que, uma vez contratado com as Forças Armadas, para a indústria é essencial que o contrato siga o seu cronograma. Porque toda a produção está casada com isso. E guarde uma ideia importantíssima. As Forças Armadas
como principais compradoras, e a indústria, como aquela que produz para fornecer essas Forças Armadas, formam um ecossistema de defesa nacional. Muito bonito e muito enriquecedor e gerador de prosperidade. Porque ele busca novas tecnologias, ele inova, ele gera os empregos diretos e os indiretos. Ele faz toda uma estrutura da economia funcionar. Fomenta, inclusive,